Quero falar um pouquinho agora sobre alimentação natural. Muito se lê na internet a respeito disso, alguns sites, inclusive, sugerem algumas receitas. Como é que o proprietário que está interessado nesse tipo de alimentação, nesse tipo de nutrição, no que ele deve prestar atenção, doutor Leandro? É possível seguir essas receitas sem orientação? É possível desde que sejam balanceadas. Aqui um ponto importante, eu acho que é interessante a gente definir o que é o termo natural. Para você vai representar uma coisa, para mim outra, para o Ricardo outra. Para cada pessoa é de um jeito. Interessante nesse ponto é que tem uma pesquisa americana que mostra que 2/3 da população pensam que o termo natural significa uma coisa que na verdade não é. Então muitas vezes é uma estratégia de vendas que se coloca num produto como natural, mas na verdade não é natural. E na definição de natural seria algo sem processamento nenhum, como encontrado na natureza. Será que isso é possível na nossa alimentação? Então, muita gente preconiza isso para a alimentação do pet, mas não faz isso para a própria. Então, às vezes, é meio um contrassenso nesse sentido. Mas é possível, desde que a dieta seja balanceada, o que é bem difícil. Todos os ingredientes têm que ser pesados individualmente, na quantidade adequada. E isso a gente consegue somente com uma orientação de um veterinário? Sim. O meu trabalho, inclusive, é isso, é elaborar esses cardápios, fazer um cálculo dos alimentos permitidos e na quantidade certa. E daí a pessoa vai preparar em casa ou vai contratar de locais que preparam para que seja o alimento como formulado. Mas mesmo assim ocorrem muitas variações entre o alimento. Dos pacientes que você recebe em consultório, quais os erros mais comuns que os proprietários cometem ao acharem que estão oferecendo uma boa alimentação para o cachorro natural, né? Que seria a comida, como chamam, né? Esse tipo de acompanhamento. Sim, o erro mais comum é interpretar que a dieta para eles seria igual à nossa como humanos. Então são espécies diferentes com necessidades diferentes. Então, o que é comum para a gente comer? Um arroz, feijão, uma carne e uma salada. E pão, essa é a base da alimentação do brasileiro. Então, para eles vai ser um pouco diferente, porque a necessidade nutricional é bem diferente para alguns nutrientes, por exemplo, o cálcio. Eles precisam de muito mais cálcio que a gente precisa. Então, certamente, a mesma dieta que a gente come vai ser deficiente em cálcio para eles. E na natureza, se o cachorrinho estivesse sozinho ou o gato, certamente ele não iria caçar alface, né? E nem feijão. Não, acaba sendo bem diferente mesmo. E é interessante falar porque se fala muito do comportamento alimentar, né, essa alimentação natural, ser semelhante ao que o animal comia na natureza. Mas você acha que um animalzinho assim tão bonitinho, uma raça tão bem criada, desenvolvida, é semelhante a um animal selvagem que precisava caçar para matar uma presa para se alimentar? Então é uma evolução da espécie que já diferenciou muito do que era o lobo, que era o ancestral. Então por isso que esse argumento eu não concordo muito em falar que se volta ao natural, ao que o animal comia na natureza. São espécies diferentes. Assim como a gente também, né? Que evoluiu, hoje tem outras necessidades. Exatamente. Inclusive, né, doutor? Vamos falar assim rapidinho, então, das vantagens da alimentação natural e das desvantagens. Depois eu também quero saber das vantagens e das desvantagens, da ração. Certo. Vantagens da alimentação natural. Eu gosto de chamar de dieta caseira, porque eu prefiro esse termo para a gente fugir um pouco do natural. Vantagem de dieta caseira, palatabilidade. Então ela tem bastante umidade, isso torna bastante atrativo, principalmente nos casos que o apetite está mais seletivo, por causa de uma doença crônica, um paciente com dor, isso ajuda bastante. Vantagem é a gente poder manipular os níveis nutricionais da forma que a gente quiser. Tem algumas doenças, algumas situações específicas que não tem uma ração, que é ração coadjuvante ou ração terapêutica, que vai cobrir isso. Então, a gente pode fazer a dieta com o nível nutricional que a gente desejar. Essas seriam as maiores vantagens que eu vejo. E da ração? Da ração, a praticidade, né, de um alimento que é só você tirar da embalagem e colocar no potinho. A confiança, claro que a gente está falando de marcas de qualidade, né?
e a confiança de que vai ser um alimento completo e que vai evitar deficiências nutricionais. Pergunta aqui que chegou da Lívia para o Ricardo. Vê se você consegue ajudar a Lívia aqui, Ricardo. Ela tem uma SRD de 1 ano e meio que está castrada. Ela tem um hábito de esconder todos os biscoitos em formato de ossinho para cavar e esconder. Como é que eu faço para ela parar com esse hábito? A cachorrinha dela chama Lilo. Ah, legal. Vamos lá. Bom, primeiro esse comportamento é normal, tá? Não é nada tão fora do comum, né? Os cães gostam de enterrar mesmo o seu ossinho, porque posteriormente ele vai pegar, desenterrar e vai querer brincar, né? Ou até, por exemplo, comer se for um ossinho comestível, né? Mas vamos lá, isso está irritando ela ou está incomodando o proprietário. O que nós podemos fazer? Tá? Brinque um pouco mais com o animal, né? Com aquele ossinho, né? Então você joga para ele pegar, ele pegou, traz de volta, pede para trazer de volta, né? Joga de novo. Nunca deve fazer assim. Brinquei, peguei, retirei e sumi com esse brinquedinho, tá? Porque isso vai gerar ansiedade no animal e aí pode ser também que ele fala, eu vou pegar e vou esconder, senão mamãe ou papai vai levar embora. Aí pode piorar. Não, é importante você fazer uma interatividade ali com o animal, com aquele brinquedo, tá? Essa é uma das dicas. Uma outra coisa que ele pode fazer, né, é procurar, de repente, um objeto, né, ou que seja um ossinho de um material sintético, alguma coisa assim, que ele brinque e não queira enterrar, né? Então, às vezes são testes. Às vezes vai pegar alguns que ele vai falar, nossa, esse sim eu vou enterrar, e outros pode ser que ele não tenha tanto esse interesse. O importante é o proprietário observar esse comportamento, tá? E dependendo da onde ele enterra esse brinquedo, você pode aos poucos, né, não uma coisa drástica, né, aos poucos evitando com que o animal vá até lá. Então, de pouquinho em pouquinho, de repente deixa uma porta fechada um dia, na hora que está brincando, aí ele vai ver a porta fechada, de repente ele volta para brincar, né? Tudo de uma forma assim bem calculada. A grande preocupação com isso, muitos animais têm esse comportamento até para se distrair. E às vezes quando você retira isso, você gera um outro problema. Então, eu recomendo às vezes procurar um profissional da área para estar ali ajudando nessa questão. Mas não é nada tão grave assim. A Lilo, que é da Lívia, né, uma cachorrinha sem raça definida, SRD. Por isso que eu disse aqui no ar. Os cachorros, eles escondem, antigamente eu não sei se escondiam pensando no futuro, né, para comer depois, em caso de necessidade. Hoje em dia é assim também, o cachorro esconde só por hábito mesmo? Também, ele tem um pouco, né, esse senso. Exatamente, e desse costume, né, os cães, como o doutor falou também, né, eles vieram dos lobos, né, tem uma parte genética que está carregando, né, no cão de hoje em dia. Só que a gente tem que lembrar que o cão hoje é uma outra espécie e qual é o habitat natural dele? É a parte urbana, né? Eles vivem com o ser humano nas nossas casas, né? Ou na rua, que seja, né? Mas ele tem o seu habitat como, né, a parte urbana. Então, pensando nisso, a gente tem que lembrar que tem um pouco da genética que trouxe para cá, mas está se perdendo também e se modulando de uma outra forma. Só que isso leva muito tempo. Então, o proprietário tem que saber dosar um pouquinho essas duas coisas, né? Só que a gente tem que lembrar também que o comportamento a gente consegue indicar para o animal o que é ideal para ele e para o próprio proprietário. Porque tem comportamentos que irritam o proprietário, mas é muito bom também pro cão. Então a gente tem que pensar também no cãozinho, um pouquinho no comportamento dele, o que vai satisfazê-lo. Eu não sei se você que nos assiste nesse momento está ouvindo aqui a Pepper roncar no meu colo. Tá dormindo aqui, gostou de mim, eu acho, viu, Ricardo? Gostou. Vamos falar um pouquinho sobre um assunto que preocupa muitos donos de bichinhos, que é a coprofagia. Comer as próprias fezes. Recebemos 2 perguntas aqui. Eu gostaria da opinião de vocês, se vocês conseguem aconselhar aqui o nosso público de alguma forma.
A primeira pergunta veio do final do telefone 4595, veio via WhatsApp, DDD 14. Tem um poodle de 4 meses que está comendo as próprias fezes. Estou medicando há 10 dias, mas não está adiantando até agora. Meu cachorro come ração de boa qualidade. O que eu posso fazer para ele parar com isso? Kit, eu vejo isso como mais comportamental mesmo. Algumas condições de má absorção de nutrientes por deficiência de enzimas poderiam levar a isso, mas aliado ao tipo de criação que se vê hoje, ainda são animais mais de apartamento, que ficam dentro de casa, eu acredito mais no lado comportamental e acho que o Ricardo vai poder ajudar mais. Vamos lá, parte comportamental, né? Em caso de coprofagia, realmente é muito forte, né? Acho que a primeira coisa é a gente tirar as dúvidas nutricionais, né? Às vezes leva ao veterinário, faz os exames e vê se está tudo ok. Estando tudo ok, a gente tem que prestar atenção, né, em algumas coisas. Os principais, né? Normalmente o cão faz as suas fezes num cantinho, né? Aí o proprietário vai lá e limpa, né, na frente do animal, né? Aí vai lá, pega as fezes, recolhe, joga no lixo, normal, uma coisa que a gente vai falar é super comum, né? E o animal, ele faz muitas coisas por imitação, né? Então, às vezes, ele vê o proprietário fazendo isso, ele fala, olha, recolher as fezes é correto, então eu também vou recolher. Só que nós temos as mãos e colocamos no lixinho. O cão não, o cão faz o quê? Ele acaba engolindo, né? Então, uma dica, né, é o quê? Na hora de limpar, né, não limpe na frente do animal. Coloque o animal num outro cômodo, né, vai lá, limpa e depois deixa ele ter acesso àquele local novamente, né? Essa é uma das dicas. Outra coisa muito importante é assim, muita gente às vezes dá bronca, e broncas às vezes severas, né, quando o animal está fazendo isso. E aí ele começa a fazer esse cocô escondido, né? E aí piora a situação, porque você não consegue ver o animal fazendo cocô e ele vai comer sem você ver. Aí você não consegue nem evitar um pouco isso. Então, não, calma, né? Quando você vê, separa ele, não dê uma bronca tão severa, né? Separa ele, coloca em outro cômodo, depois limpe, né? Sempre pensando no bem-estar do animal também, ao invés de dar broncas severas nele. Vamos ver a Lili na tela? A Lili, ela é uma Shih Tzu da Sabrina, que enviou foto pra gente aqui. A Sabrina quer saber, minha Shih Tzu de 6 meses come as fezes também. Me aconselharam trocar de ração, pois a atual é muito nutritiva, me disseram. Será que é por isso que ela está comendo o cocô? Eu não vejo isso como uma explicação. Só poderia ser se a quantidade de ração está muito restrita e ela está ficando com muita fome, seria a única explicação. Mas é algo bem comum da raça. O Shih Tzu faz bastante essa coprofagia. Eu tenho vários clientes dessa raça que têm um pouquinho esse problema, né? Uma outra coisa é a questão da palatividade das fezes, né? Às vezes não é só a ração, às vezes dá os petiscos, né? E às vezes coisas que o animal não pode comer e aí as fezes fica palatável. Pode ser que o animal fique interessado nas fezes por causa da palatividade, né? Ou até é um animal um pouco mais guloso, né? E ele fala assim, eu não tenho tanto alimento, mas aquele ali para mim serve, é gostoso. Quebra um galho. Quebra um galho, né? Então a dica aí para Sabrina e para o final do telefone 4595 a respeito da coprofagia. Vamos ver agora a foto do Thunder. Ele é da Mariana, que mora na zona sul de São Paulo. Ele é um pequinês. Dúvida. Meu cachorro pequinês está com 7 anos. De vez em quando ele faz greve de fome. Ele tem mania de comer só quando eu estou do lado. Já chegou a ficar 2 dias sem comer. Por que isso acontece e o que eu posso fazer? Vou dividir aqui as respostas, então, entre os nossos profissionais que estão aqui no estúdio conosco. Começa do lado do proprietário, Ricardo, para começar. Então, esse é basicamente comportamental, né? O que acontece? O animal tem uma ansiedade muito grande, né, pelo seu dono, né? Ele quer fazer as coisas tudo junto com o dono, é muito próximo. Então, quando o proprietário sai de casa, ele tem uma ansiedade muito grande, né? E aí o que acontece? Ele não quer comer, ele não quer beber, ele não quer ir ao banheiro, nada, ele fica esperando o retorno do dono. Às vezes ele fica com aquela moleza, ele quer dormir o dia inteiro,
né? Então ele só vai fazer essas coisas quando o dono aparece, né? Então isso é uma ansiedade extrema, chega a ser uma compulsividade, na verdade. Então o que uma ajuda, né? Tente dar o alimento e se afastar um pouco, né? Dá o alimento, se afasta um pouco, dá um alimento, se afasta. Por quê? Você está mostrando para ele que mesmo se afastando, vai retornar se o animal se alimentar. Com o tempo, você se afasta cada vez mais, até o animal entender, não, eu posso comer, que meu proprietário, meu dono vai retornar em casa, eu posso ficar mais tranquilo.